principalmente nos dias de hoje, falta a fé como a das crianças. Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. É necessário tornar-se como uma criança para entrar no reino de Deus. Isso não significa que você deve se tornar fisicamente ou emocionalmente como uma criança. Assim como nascer de novo não significa que você tem que entrar no ventre materno novamente. Significa que você deve entrar no reino de Deus por meio de uma simples fé, assim como a de uma criança. Se você não fizer assim, você não pode entrar no reino de Deus. As riquezas. Em uma certa ocasião, durante o ministério terreno de Jesus, um certo homem disse que ele queria segui-lo como um discípulo. Leia essa história em Lucas capítulo 18, do verso 18 ao 25. Este homem era muito justo, porém Jesus disse a ele. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Lucas capítulo 18, do verso 22 ao 23. O homem rico não seguiria Jesus porque as suas riquezas eram mais importantes que o Senhor Jesus. Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lucas capítulo 18, verso 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos capítulo 10, do verso 23 ao 25. Jesus não quis dizer que as riquezas deixariam aos homens fora do reino de Deus. É o amor às riquezas que separam os homens do reino de Deus. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Quando as riquezas são mais importantes que seguir a Jesus, elas impedem o acesso ao reino de Deus. O remédio para o pecado. Se você é culpado de qualquer pecado, há somente um remédio: o perdão através de Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você está fazendo no presente, você pode ser perdoado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Quando você é purificado de toda injustiça, você é perdoado de todos os pecados que impedem o acesso ao reino de Deus. Arranca-o. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do verso 43 ao 48. Nesta passagem, Jesus ensina que se a sua mão, o seu pé faz tropeçar, você deve arrancá-los. Ele diz que se seu olho o faz tropeçar, arranca-o. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados no inferno. Marcos capítulo 9, verso 47. Jesus quis dizer que algo que causa pecado em sua vida deve ser removido. Ainda que seja algo que você considera necessário ou precioso, deve ser retirado. Ele usa o exemplo da mão, do pé, do olho. No natural, estas são partes do corpo que são necessárias e preciosas. Porém, Jesus disse que se elas o levam a pecar,
é melhor cortá-las do que permitir que elas impeçam a sua entrada no reino de Deus. Não há nada, nenhum pecado, prazer ou posses que sejam dignos de você ser lançado fora do reino de Deus. Você não acha? Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma lição do módulo Vivendo no Reino.